Bom dia a todos. Está me ouvindo bem? A minha voz é baixinha, né? Além da minha altura. Não sei se todos que nos conhecem, mas a maioria nos conhece, né? Eu sou a Marta, do Eliel, e o Eliel da Marta, né? Sempre assim. Eu não vou ter fala agora eu falo de Eliel, depois eu volto. A graça de Deus, né? E a misericórdia dele. Mas a gente está muito feliz por estar aqui. Quando nos convidaram, o Eliel conversou comigo. E aí o sentimento do nosso coração era o mesmo, né? De contribuir com algo, né? Então é para isso que a gente está aqui nesta manhã. Agora o Eliel fala. Bom dia, irmãos. Bom dia. Edivar precisa mesmo usar o microfone? Precisa? Então tá bom, vamos usar. Irmãos, é muito bom estarmos juntos, né? Muito bom. Eu costumo falar lá no nosso grupinho do Engenho que quando os irmãos se reúnem, não importa se sejam 30, 40, 50, 2 ou 3, mas alguma coisa boa acontece, né? Parece que Deus dispara uma flecha, uma centelha, né? Deus fala alguma coisa com alguém e aquele outro que ouviu vai para casa pensando naquilo, ora por aquilo, fala com outra pessoa que nem estava naquele lugar. Então nós precisamos muito estar juntos. Não só fisicamente, claro, né? Mas é muito bom quando nós estamos juntos, né? Há poder e há autoridade, né? E Deus fala conosco. Então, irmãos, bom, a Marta já nos apresentou, nós temos 3 filhos, né? Você falou dos meninos, Marta? Estou aqui nervoso, nem ouvi direito. Não? Dos meninos e das meninas, né? Porque tem as meninas agora também, as meninas vão chegando, né? Preparem-se para isso, né? Porque é uma adaptação, né? Você começa a ter que orar por outras coisas que você nem imaginava, né? Que você iria orar, né? Como o Maurício comentou ontem, né? Então nós temos o Elielzinho, que ele passou por aqui, quem viu que não é tão Elielzinho assim agora, né? Está com 29 anos, vai fazer 30, casado com a Nathalie, dos nossos compadres ali, né? Os compadres carneiros, Paulo e Edith. Aí depois vem o Samuca, com 22 anos, e o Samuca está namorando a Giovana, se conheceram na faculdade. Aliás, até uma história parecida com a minha e da Marta, né? A gente se conheceu na escola. Parece que não, mas algumas coisas vão se repetindo na nossa vida, né? E depois tem o Rafa que, pelo que diz pra gente, não está namorando ninguém, né? Então assim, tem lá, acho que vocês sabem como é isso, né? Tem as colegas, tem os colegas e tal, né? E ao falar dos filhos, a gente já quer pedir oração para vocês, né? Porque a gente tem sempre, né? Porque a gente tem o Elielzinho que está firme nos caminhos do Senhor, temos o Samuca e o Rafa, que a gente entende que temem a Deus, né? São meninos bons, mas a gente sabe que não é só isso, né? Que precisa ter um encontro real com Jesus, né? E a gente tem orado por isso, né? E a gente tem conversado e perguntado para nós, né? Será que nós perdemos alguma dracma durante esse tempo? Será que nós... e aí a gente vai lembrando, né? O Maurício trouxe bem isso ontem, o Darcio também. Nós estamos fazendo o que Jesus mandou a gente fazer? Faça o que Ele mandar. Então, será que nós perdemos alguma dracma aí durante todos... São 34 anos de casamento, né? E a gente não pode achar que esses 34 anos, eles são um troféu, né? Não é isso, é graça de Deus, né?
Então, será que no decorrer desses anos nós não perdemos alguma dracma? Dá uma pensada aí, você também, né? Onde que está essa dracma da família, do casamento, né? Talvez a gente tenha que procurar embaixo do tapete, né? Naqueles lugares que a gente nem pensa, porque o tempo vai passando e a gente vai tocando a vida, né? A gente vai achando que está tudo bem, né? Não tem nada assim que está precisando de reconstrução. O muro não caiu, pode ser que não caiu. Pode ser que o muro não tenha caído. Mas, irmãos, pode ser que esteja precisando de restauração, não é? Que é diferente, né? Nós temos que construir, temos que reconstruir, e aí a gente descobre que a gente tem sujeira, né? E nós temos que restaurar. E a restauração é uma obra assim. A Rosane, que é dentista, acho que a Rosane poderia explicar isso melhor para a gente, né? Vai restaurar um dente, né? Acho que são detalhes, né? Você vai restaurar uma obra de arte. Voltar ao original. Voltar. O que está faltando aqui, né? O que o tempo corroeu? O que foi que o tempo fez perder isso aqui, né? Foi a luminosidade, foi a aparência, enfim. Então, além de construir, além de reconstruir, nós precisamos ficar atentos para essa questão da restauração que Deus quer fazer na nossa vida de casal. E aí, não só na nossa vida de casal, mas o casal, Deus chama duas pessoas, né? Então Deus não anula o individual. Então talvez eu, né? Lá no meu casamento, talvez seja eu que esteja precisando de uma restauração, né? Talvez eu perdi alguma coisa que esteja afetando o meu casamento. Talvez eu tenha perdido. Então, restaurar, o Dequinha estava falando, é um processo mais cuidadoso, né? É você trazer de volta a origem. Como era antes? Não é? Então a gente quer falar um pouquinho sobre isso. E assim, gente, ontem o Maurício, ele falou de um versículo que foi a primeira coisa que eu pensei naquele versículo quando a gente foi convidado para trazer essa palavra, né? Que é Cristo em vós, esperança da glória. Vamos de novo, vamos decorar? Cristo em vós, esperança da glória. Porque eu pensei assim, o que nós vamos falar, né? Porque assim, lógico, tem muita coisa para falar, né? Mas o que Deus quer falar? E aí a gente olha para a gente, né? A gente olha assim a nossa trilha, a gente sabe que a gente não é santo, né? A gente sabe, a gente assim está no caminho da santidade, né? Apesar, gente, que isso também é errado, né? A gente é um pouco de falta de fé, né? Porque se Deus nos chama santos, né? Vocês são santos, né? Paulo fala isso, né? Então, a gente precisa se apossar disso também, mas a gente sabe que a gente não é bom, né? Que a gente é pecador. A gente fala, mas o que é que eu vou fazer lá, né? Porque eu sei o que eu faço. Eu sei as dores de cabeça que eu dou, né? Eu sei, assim, os tropeços do cotidiano, né? A gente sabe, né? A gente sabe das nossas pisadas na bola, né? Então, mas é dentro disso aí que a gente quer falar, né? Cristo em nós, esperança da glória. Então, não olhem muito assim pro Eliel, para Marta, né? Orem para orar, né? Nós precisamos muito de oração. Mas olhem assim para aquilo que Deus quer fazer em mim, na Marta, no seu casamento, na sua vida. Tá bom? Amém. A restauração da verdade no casamento.
E eu não estou chamando ninguém de mentiroso, tá, gente? Não é isso, tá? Eu estou falando de restauração, é nesse sentido do detalhe, né? É a restauração que é uma obra mais apurada, que você precisa voltar lá na origem para você conseguir saber o que é que se perdeu no meu casamento, o que está faltando. Então, tem aí as talhas do Darcy, né? Ou as talhas da boda de Canaã. E essas talhas aí estão cheias de água por enquanto, estão vendo? Não é de suco de laranja também ainda, tá? Então, a primeira pergunta aqui que vem, né, quando a gente vê essas talhas, é assim: em que nível está o vinho do seu casamento? Vamos começar por aí? Vamos começar a pensar por aí? Dá uma pensada, vocês dois aí. Em que ponto que está o vinho do seu casamento? Está lá em cima? Opa, que legal. Está no meio? Está lá embaixo? Que nível que está? Aí depois a outra pergunta: que nível que está o vinho na minha vida como marido? E nós, maridos, né? A gente demora para perceber, tá? Pelo menos a experiência que eu tenho, né? Eu sou meio... como que as mulheres falavam? Sorongo, né? Sabe sorongo? Meio lerdo. Vamos falar bem claro, né, Beth? Ele que lerdo. É uma caixinha por dentro. Tem um delay só. Som. É um delay de muito tempo, né, Betinha? Então, nós homens, nós demoramos mais para perceber algumas coisas. E aí é perigoso, porque de repente pode ser que o nível está lá embaixo, né? E você não percebeu, né, que o nível está lá embaixo. Epa, o que está faltando, né? Estou passando muito tempo na internet, vendo muito futebol. Aliás, né, homens, né? Já vai aqui uma dica, né, para a gente tomar cuidado. Internet. Irmãos, está muito fácil a gente cair em armadilhas que vem assim, não, lá no celular, né? Então, cuidado quando você está sozinho com o celular. Gente, tome cuidado, muito cuidado. Sabe aquele negócio de, isso aqui não tem problema, né? Isso aqui não tem problema. Isso aqui não tem problema, né? Cuidado quando você está sozinho, com um celular na mão, e você fica rolando aquele feed lá, né? Interminavelmente. Separe tempo para leitura da Bíblia, para conhecer a palavra, né? E a gente está vendo aí nas pesquisas, né, que cada vez mais a gente consome mais tempo com internet, né, com celular, né? Não é saudável. E automaticamente, sem pensar, a gente vai deixando as outras coisas, as coisas importantes, né? Por exemplo, né, a mesa com a família, né? Isso vai ficando no segundo plano. Quando dá, todo mundo corre. E a gente tem sempre uma justificativa. E não é mentira, é verdade. Só que é quase um sofisma essa verdade, né? Porque todo mundo tem o mesmo tempo, né, gente? Então, assim, eu preciso arrumar tempo para ter tempo para conversar. Uma conversa qualificada com a minha esposa e com os meus filhos. Então isso pode ser um ponto da restauração, pode ser uma dracma perdida. Então pode ser que o meu vinho esteja num nível muito baixo e isso vai se refletir no relacionamento com a minha esposa. Mas eu vou na reunião, não é? Eu creio em Deus. Gente, ótimo, mas assim, é sua vida pessoal com Deus. É o alimento diário, né? É o maná de todo dia. Então, como que está isso? E mulheres, esposas, como é que está o teu vinho, né? Que nível que está o teu vinho?
A tua talha, como tá? Tá cheia, tá média, tá vazia? Quanto que está faltando, né, para ficar num nível assim bom, né, para que haja alegria na casa, no casamento, né, para que haja verdade no casamento? Então, são essas perguntas aí. E as mulheres precisam se preocupar também com várias coisas, né? A internet também é uma delas, né? Porque, gente, a gente precisa de notícia. Precisamos, né? A gente precisa saber como é que está o mundo, né? É importante, né? O pessoal dos Walkers, eles falam que a gente tem que estar lendo a Bíblia e também lendo os jornais, né? Jornal agora impresso nem existe mais, né? Mas a gente tem que estar informado, né, das coisas, né? A gente tem que saber que tempo que nós estamos, né? Mas, gente, a gente só precisa saber, a gente não precisa ser especialista, né? Você não precisa ficar consumindo aquilo todo dia, né? Toda hora, né? Toda hora, né? Então, cuidado com essas coisas aí, né? Com essa coisa chamada internet, né? Antes da internet, era a televisão, né? Então, assim, alguns casais têm experiência com a televisão no quarto. Quem é que tem televisão no quarto? Gente, pode levantar a mão, porque assim, eu não vou falar que tem uma palavra aqui, tá? Não tem doutrina sobre isso, tá? Ele vai pegar fogo nele. Meus pais eram da Assembleia de Deus, né? E naquele tempo lá do tempo assim rígido, né? Que o garoto que cantava no coral não podia usar bermuda. Olha só, gente. E televisão então nem se fala. Então a gente ficava depois sabendo de histórias de irmãos que compravam televisão, mas ninguém sabia. Aí quando vinha o irmão visitar, quando o pastor ia visitar, colocava correndo a televisão no quarto, né? Tem muita história. A antena no telhado denunciava. Mas tinha antena no telhado. E daqui aí o bombril lá do lado da... Então, eu também tenho televisão no quarto, mas gente, cuidado, porque já imaginou? Um chega do trabalho, o outro lá deitadinho, bonitinho, né? Aí o outro entra no quarto e não ouve nada, né? E fala assim, boa noite. Fica quieto, estou ouvindo aqui, ó. Estou assistindo. Cuidado, gente, cuidado. É sutil. E isso vai tirando algumas coisas, né? Então, precisamos... são coisas assim tão pequenas. A gente pensa que a verdade, né? Que a verdade é só não mentir, né? Mas, gente, tem tanta coisa que a gente está, às vezes, mentindo para nós mesmos, né? E a gente não percebe. Então, primeira coisa é isso aí, né? A restauração da verdade no casamento e como está a tua talha. E nós temos que construir, né? Essa construção já começou, Deus iniciou na nossa vida há muito tempo. Tem que reconstruir, porque às vezes cai um muro, né? Gente, não é o nosso caso aqui, mas quando cai um muro? Quando a confiança é traída, por exemplo, uma traição, derrubou o muro. Vai ter sujeira, você vai ter que reconstruir. E a gente fala de traição assim, né? Pegou o fulano com a fulana lá pulando a cerca. E o fulano falou que não, que só estava socorrendo ela, né? A mulher caiu, ele estava socorrendo. Mas a calça está rasgada. Enfim, tem tantas provas lá, né? Mas mentira não é só isso, né? Mentira é quando eu omito alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa importante no meu dia, que pode afetar a minha esposa, pode afetar meu casamento, e eu não disse nada. Eu dei carona para aquela moça bonita que trabalha comigo, né? Tem problema nenhum da carona, né, gente? Depende. Depende, né, Márcia?
flerte. E as mexeriqueiras. Mas antes da amiga, a mulher é muito assim. Perspicaz. Ela olha tudo. Então você vai sair com a sua esposa no outro dia que você deu carona? Ela tá com cheiro de cedo. Eu falo que Quem que sentou aqui? parece um cão perdido. Meu banco tá diferente. Gente, às vezes você deu carona, foi pro Zé do açougue. Ele tava saindo do mercado lá e saiu mais tarde. Você deu carona pro Zé do açougue, mas quem que sentou aqui? Puxa vida, é verdade, eu não falei que dei carona pro Zé do açougue. Então, a mentira não é só mentir para o outro, né? Não é só não dizer a verdade. Aliás, eu estava entrando aqui, né? Entrando, não tinha começado ainda. Aí Deus falou uma coisa para mim, tá, gente, sobre isso. Ele falou assim: olha, as tuas pequenas coisas não são pequenas coisas. Gente, vai juntando um monte de pedrinha pequena para ver o que acontece. Então, irmãos, restaurar é isso, né? As pequenas coisas, elas vão fazer diferença. Se elas não forem cuidadas, elas vão fazer diferença depois. E um dia, olha só o que aconteceu comigo, gente. Eu trabalho no mercado, né? Trabalho no mercado. E eu entro um pouco mais tarde, porque eu fecho o mercado. Então eu estava chegando no mercado por volta das 11. Isso já faz tempo, tá? Não se preocupem, já faz tempo, já passou. A crise está superada. A Marta já sabe. A Marta já sabe. Ficou sabendo no mesmo dia. Eu chego no mercado e tinha uma confusão lá de entregas para fazer, né? E o pessoal, o motorista já tinha saído com algumas entregas e ficou uma. Gente, de quem foi a entrega que ficou? Da dona Rita. Só que a dona Rita, essa entrega, era para um motel que tem ali pertinho. E eu cheguei, aí alguém, sem falar de quem era, nada, né, perguntou: Eliel, você pode nos ajudar? Nós estamos aqui com uma dificuldade. Você pode usar seu carro para fazer uma entrega? Opa, agora deixei a minha mala lá e falei: daí? Peguei as duas caixas e coloquei no carro. Aí, de quem que é? Do motel. É da dona Rita do motel. E a dona Rita está aqui, ela vai com você. Aí, gente. Aí eu pensei em um monte de coisa. Meu Deus, aquele Prisminha 1.0, placa NK579. Todo mundo vai querer. Conhecido, prata, entrando no motel com a dona Rita. Mas, irmãos, olha só que legal. De quem que eu lembrei na hora? Eu não ia ligar para a Marta agora. Não podia ligar para a Marta. Pensou que é para a Marta? Estou indo levar. Estou indo no motel com a dona Rita. Não dá. Mas de quem que eu lembrei? Eu lembrei de dois irmãos. Irmãos, é por isso que é bom a gente ter irmãos. Amém. A gente cai e a gente não percebe algumas coisas sutis da nossa vida, do nosso casamento, porque a gente não tem um casal amigo ou irmãos perto da gente. Então você precisa de gente sincera, que fale a verdade para você, e que fale o que você não gosta de ouvir. Porque tem gente que só fica feliz se ouvir aquilo que gosta de ouvir, né? Gente, isso não ajuda muito. Aí eu liguei para o Lenildo não atendeu. Aí eu liguei para o Toninho, da Maria. Falei: Toninho, está acontecendo isso, isso e isso. Então, se alguém falar alguma coisa, você já está sabendo. Eu não saí daqui ainda. Mas eu estou indo para o motel com a dona Rita. Gente, é muito... Aí depois à noite falei com a Marta, tranquilo, né? Eu já falei pro Toninho, tá? Então o Toninho estava sabendo. Então é bom ter as costas largas, né, gente? Quando tem alguém que... Então, casais, tenham amizade com casais sinceros. Nós precisamos dos irmãos na nossa vida. Precisamos demais.
as nossas mentiras não são curadas só pelo Espírito Santo, às vezes são curadas por uma palavra de um irmão. Olha, você está fazendo errado. Então procurem, se você não tem um casal, pelo menos um casal com quem você possa se relacionar, trocar figurinha, né? Conferir algumas coisas. Faça isso, porque, irmãos, o casamento é uma jornada longa. E alguém aqui tem 50 anos de casado, aí você é a senhora, são vocês? E ali, que eu vou. Nós temos 57. Olha que maravilha, né? Parabéns! Glória a Deus! Perguntar uma coisa para os dois casais: vocês já aprenderam tudo de casamento? Infelizmente não. A esperança! Ó, é no dia a dia. E eu digo mais, viu, gente? Nós vamos morrer sem aprender tudo. Porque a cabeça de uma mulher, gente, a cabeça de uma mulher é assim, é algo infinito. Mas é pior ainda. Então, precisamos aprender. Então, vocês são assim, uma bênção para nós. Porque a gente olha para vocês e fala assim: Como é que consegue? dá certo. Né? Se Deus falou que é bom mesmo. Olha eles aí, né? Então é bom. Agora, irmãos, para ser bom não quer dizer que não vai ter dificuldade. Vai ter um monte, né? Então procurem irmãos com quem vocês compartilhem. Procurem irmãos que possam dizer a verdade para vocês sem medo. Relacionamento é isso, né? Dizer a verdade sem medo, né? Quando a gente consegue um grau de relacionamento desse, é esse relacionamento, são esses amigos que a gente não pode perder, tá? Então eu já falei um pouquinho, né? Por que eu estou aqui falando isso, né? Eu não tenho condições, nem eu, nem a Marta. A gente está aqui porque Deus é bom. Mas quem toma sopa com a gente sabe das nossas dificuldades, das nossas falhas, né? O Maurício falou um pouquinho mais rapidamente. Como que está a sociedade hoje em relação a tudo, mas principalmente em relação ao casamento, né? Então, que casar que nada, né? Você vai arrumar um problema. Ninguém quer compromisso, né? As pessoas querem prazer, não é? Esses dias alguém no trabalho, isso daqui, gente, não contei para Marta, vou contar agora para vocês aqui, tá? Mas depois a gente conversa. Uma moça perguntou para mim, assim, do nada: você sabe o que é amizade colorida? Eu falei, e tinha duas outras perto, né? Duas fiscais de caixa perto. Eu falei, sim, eu sei. Amizade colorida. Oi, quem que falou aí? Alô, Marta! Não, a Marta sabe de coisas piores. Aí eu falei, sim, eu sei. Amizade colorida é igual cachorro. Fica com um hoje, com o outro amanhã e bota a amizade lá em cima. Acha que é amizade. Aí um olhou pra mim assim, ficou assim vermelho. Tá igual cachorro. Eu falei, meu Deus, mas por que ele perguntou isso pra mim, né? Tinha que ouvir, ué. Então o mundo está assim, amizade colorida, que mais? Casamento aberto, né? Olha só, gente, casamento aberto. Trisal. Que desgrama é isso, né? Casamento aberto. Vocês sabem, né? Eu não vou nem falar aqui, dá até assim um asco, né? Casamento aberto. Assim, casamento que um dorme num lugar, o outro mora no outro. E o bombardeio sobre esse sacramento de Deus, né? Um bombardeio, né? Um bombardeio. E nós sofremos isso, gente. E às vezes no processo de restauração a gente vai ter que verificar se todas essas mensagens também não estão na nossa cabeça. Concordam ou não?
Porque, gente, toda hora você ouve uma coisa assim, né? Uma coisa criticando o casamento não sei o quê, casamento acabou. E o pessoal vai muito pela estatística, né? Tá vendo? O número de divórcios está aumentando, né? Aumenta todo ano. Então é essa sociedade que nós estamos. Mas o que Jesus falou, gente? Vocês estão no mundo, mas vocês nós não somos do mundo, né? Então é por isso que a gente tem que voltar ao original. A gente tem que ir lá atrás, né? O que é que Deus falou sobre o casamento? O que significa o meu casamento? Qual o propósito que Deus tem com esse casamento, né? Então, a gente aqui não está falando de reconstrução, embora pareça a mesma coisa. Nós estamos falando de restauração. Então, infidelidade, relacionamentos superficiais, alianças rompidas. Aliás, sobre aliança, dá uma dica aqui para vocês. Eu não li ainda, mas a Marta terminou de ler esses dias com as mulheres. Um livro chamado Relacionamento de Alianças, é isso, né? Esse livro foi escrito há 30 anos pelo Asher. É um livro muito divulgado. E os homens precisam também ler esse livro. É muito, muito bom, tá? Então, uma dica. O tempo e as situações vão chegando e vão nos distanciando do projeto original. Precisamos refletir sobre nossa realidade atual. Precisamos refletir sobre nossa realidade atual. Preciso mais devagar. O Vitor falou para mim tranquilo. Né, Vitor? Você não respira, aí você fica assim. É a nossa responsabilidade. Por que isso acontece com casamentos e inclusive casamentos cristãos? Então, só se a gente entrar no processo de restauração é que a gente vai descobrir, né? Você vai, puxa, aquele dia eu dormi enviesado, né? Dormi com a cara para lá, ela com a cara para cá. Aquele dia foi um ponto. Aí depois a gente não pediu perdão, aí foi ficando. Aí no outro dia eu saí sem dar um beijo. Não falei nada. Aí eu voltei emburrado, né? Fiquei esperando uma ligação dela, ela não ligou, né? Para me pedir perdão, porque afinal de contas eu tenho razão, não é, gente? Gente, guardem aí a razão, porque a razão é um negócio interessante, né? Afinal de contas eu tenho razão, né? Ela está errada, eu tenho razão. Olha a verdade, gente, a nossa verdade, né? Eu tenho razão. Aí eu fiquei emburrado, porque ela não ligou, não falou nada, aí eu voltei emburrado. E aliás, emburrado, né, gente? A palavra emburrado é de burrice mesmo. Tá? Porque, gente, é uma burrice a gente ficar brigado conosco mesmo, com a nossa própria carne. Não é só nossa carne. É uma burrice, né? Então, quando você fica emburrado, gente, é isso mesmo, é uma burrice, é uma coisa sem sentido. A gente ficar brigado com a pessoa que a gente ama, né? Então, as coisas vão acontecer sim, vai ter problema, né? Vai ter hora que o negócio vai bater de frente, né? Não tem problema, mas assim, precisamos ser rápidos para corrigir isso. E eu não quero colocar peso sobre os homens, né? Porque eu também tenho essa dificuldade. Mas assim, eu acho que tem que partir muito mais de nós, né? Por quê, gente? Por que tem que partir de nós? Cabeça, sacerdote. Cristo. Então o homem, gente, está no casamento, a autoridade não é para o homem mandar, é para ele servir. Olha que interessante, né? A gente vai descobrindo as coisas. E servir também é falar assim, olha, eu preciso tomar uma atitude em relação a isso. Não só com a caixa d'água que eu não limpei ainda, que faz tempo que eu preciso limpar, né? Tudo isso é importante. Eu estou falando coisa aqui demais, né, homens? Vamos parar, né? Não, pode continuar. Tá gostando.
Pode falar. Mas eu preciso tomar a atitude. Por quê, gente? Porque é a atitude que Cristo tomou com relação a nós, com relação à igreja, né? Ele foi e se reconciliou, não é? Então, precisamos ser mais rápidos nisso, né? Lembra lá do texto? Não deixe a ira, acho que é alguma coisa assim, né? De um dia para o outro, né? O sol se pôr. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Joia. Então, a Bíblia não é teologia, né? A Bíblia é dia a dia, igual o Maurício falou ontem, né? Mandamento é dia a dia, né? Então, pensem nisso, né? Para quem que eu estou olhando? Para a sociedade, para aquilo que a sociedade diz ou para Cristo? E a sociedade sempre apresenta assim, olha, a solução para vocês é o divórcio. Ah, que maravilha. Não é assim? É fácil, gente. Não está dando certo. Vai lá. Cadê o Freire? O Freire está aqui? Contrata o Freire, que é um advogado cristão. Olha só que legal, né? Freire é da reconciliação. Só queria trabalhar. Da reconciliação. E, um parênteses sobre o divórcio, né? Porque já tem casais cristãos achando que o divórcio, sim. Vamos pensar nisso também. Gente, não. Olha só, acho que é Oséias, né? Deus odeia o divórcio. É isso? Alguém já leu esse texto? Deus odeia o divórcio. Aí depois, não sei se é Oséias, né? Isso. Bom, a gente acha aí depois, eu não lembro o endereço. Acha aí, no universitário. Acha aí, porque a informação é importante, é bom a gente dizer certo, né? E aí depois Deus fala para Oséias, gente, ele se casar com uma meretriz. Já leram essa história? Gente. Malaquias 2,16. Malaquias 2,16, Deus odeia o divórcio. Gente, Deus, o seu Deus, aquele para quem você fez os votos no dia do casamento, odeia o divórcio. Isso quer dizer alguma coisa para nós, cristãos? Ele odeia o divórcio. Aí depois Deus fala com Oséias para ir atrás de uma meretriz, de se casar de novo com ela. E aí, gente, depois, olha só que interessante, né? Aí depois, em Mateus, Jesus está perdoando uma mulher adúltera. Eu não sei se o marido dela estava lá junto com aqueles que estavam lá para atirar pedra. Não sei. Mas ele deve ter ficado muito bravo com Jesus também, né? Como que Jesus perdoou, né? Moisés está mandando matar aqui, Moisés permitiu até a carta de divórcio. Gente, então assim, não pense o divórcio como uma opção. Não pense. Pense em caminhar. Ontem foi dito, né? Casamento é permanecer. Gente, você vai ter dificuldade, é normal. Vai ter dificuldade com 3 anos de casado, com 5, com 10, com 30, com 50 de casado. Vai ter dificuldade. Só vai mudando as dificuldades, né? É ou não é? As dificuldades vão mudando, mas as dificuldades existem. Então, o divórcio, gente, não é uma opção para a gente. É claro, né? Você vai aconselhar um casal, um está querendo matar o outro, lá está com a faca na mão, você vai ter que, pelo menos naquela hora, tirar um de perto do outro, né? E depois vai ver o que faz. Mas, gente, não vamos pensar no divórcio como uma opção para nós que conhecemos Jesus, né? Beleza? Então, se isso passou pela sua cabeça em algum momento, ore sobre isso, né? Ore sobre isso. Tire isso da sua mente. Então, restauração e restaurando. Restauração é uma obra de Deus, mas eu preciso participar, por isso que eu coloquei o restaurando ali, né? Porque eu preciso enxergar também, né? Deus vai participar disso, mas eu preciso enxergar. Por isso que esse exercício da gente olhar para o nível do nosso odre de vinho é importante. Fato é
que sem a restauração da verdade não conseguimos ver como estamos. Por quê? Porque atualmente a sociedade é conceito, né? O conceito de casamento caiu, é zero. Então, se a gente não se renovar, não se restaurar, a gente vai captar isso aí, né, para nós, né, tudo que a sociedade diz, né? Então, atenção com isso, né? Não é uma opção para nós, né? O Dequinha já falou aqui para a gente, restauração é um processo de recuperação, consertar, é consertar também, reestruturar algo com a finalidade de devolver a sua forma, função ou estado original. Aí eu coloquei os exemplos aqui, né? Rosane, obras de arte, patrimônio tombado, etc. Vamos ler Mateus 19, de 3 a 9, para a gente entender o que é voltar ao estado original? Bora lá. Então chegaram a ele, a Jesus, os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É engraçado, né? Como a mentira é sutil, né? Vocês viram a pergunta? É lícito repudiar? Mas eles colocam por qualquer motivo, para assim ter uma brechinha, né? Vou guardar uma carta aqui na manga, né? O adultério, né? Eu vou guardar uma carta aqui na manga, né? Quando ela fizer isso para mim, né? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Gente, isso daqui também revela, macho e fêmea, né? Revela outras coisas para a gente, né? Não vou nem entrar no mérito agora. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim, olha só, não são mais dois, mas uma só carne. Então, você é individual, mas agora não é só você, é uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então eles disseram: mas então, por que Moisés mandou dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? Gente, Moisés, o cara era bom, né? Melhor que eu. Muito melhor que eu. Moisés permitiu o divórcio. E disse-lhes ele, Moisés, gente, atentem para isso aqui, por causa da dureza dos vossos corações, a gente podia colocar aqui, por causa das vossas omissões, por causa das vossas mentiras, por causa dos vossos sofismas, das meias verdades, por causa de tudo isso, Moisés permitiu. Mas, ao princípio, não foi assim. Gente, restauração é isso. É o voltar ao princípio. Ao princípio não foi assim. E aí Jesus prossegue: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mas eu estava conversando com a Marta durante esse período aí de preparação da palavra, que inclusive para o adultério tem jeito, né? Deus conserta, né? Nós conhecemos pessoas, inclusive, não sei se vocês lembram, os fundadores do Nova Shalom, né? Casados para sempre. Quem é que fez Nova Shalom? A história deles, né? Márcio Nishimura foi uma história assim, né? E, gente, eu não imagino como que é isso, né? Depois de uma situação de traição. Mas Deus conseguiu, Deus trabalhou, e com a ajuda de muita gente, eu penso, eles conseguiram manter o casamento, né? Aliás, a gente estava falando, a gente lembra de um monte de coisa, né? Quando os irmãos vão falando aqui na frente, você vai lembrar, puxa, que legal isso, né? Mas nesse Nova Shalom, nesse curso, tem uma lição que é patrulhando o muro ou a cerca juntos. Não sei se vocês lembram dessa lição. Que o casal tem que olhar junto, né? Peraí, que está errado, onde tem brecha aqui, né? Onde que eu preciso
restaurar. Então é legal, gente, a gente ler de novo essa lição. Você tem a revista lá, né? Está amarelada já pelo tempo, né? Então vai lá e dê uma olhada. Quando é que foi que o casamento foi descaracterizado? Porque, gente, para chegar onde nós estamos, se a sociedade pensa sobre isso do casamento, e até alguns cristãos, é porque o casamento foi descaracterizado em algum momento. Então, para mim, foi aqui, nesse momento aqui, Gênesis 3, de 1 a 8. Bora lá? Quem quer ler para a gente aqui em voz alta? Para eu descansar um pouco aqui. Vem cá, Silvia, lê aqui para a gente. Chega aqui. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também o seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Verificar onde caímos. Então, o final aí é triste, né, gente? O homem e a mulher se esconderam de Deus. Então, quando a gente começa a mentir para nós mesmos, né? Ou omitir, né? Ou usar uma meia-verdade, no final a gente vai acabar querendo se esconder de Deus, né? E aí você não quer nem mais ver os irmãos, né? Porque os irmãos representam Deus. É um negócio complicado. E a gente vai se isolando, né? A gente nem percebe às vezes. Por isso que vou repetir aqui, vou ser chato, né? Casal precisa ter outros casais, pelo menos um outro casal para conferir as coisas, né? Mas vocês perceberam aí no início, o que a serpente fala? É assim que Deus disse? Gente, a serpente mentiu aí? Não foi uma mentira, né? Uma mentira assim, reta, direta. Realmente Deus tinha falado isso, mas era outro contexto. Era Deus que tinha, percebe isso? Era Deus que tinha falado. Foi astuta, né? E olha, ela chega na mulher e fala assim: oh, Eva, foi isso mesmo que Deus falou? Até imagina a voz, né? Fumacinha saindo assim e tal. Foi assim que Deus falou? Sabe Deus. Ou talvez um perfume bem gostoso também, né? Uma erva qualquer. Imagina a voz assim, né? Eva, não foi assim que Deus falou? Eu penso assim, mais ou menos, né? E era mais ou menos isso. E aí a mulher, olha só que interessante, gente. A mulher repete aquilo que a serpente fala. Gente, às vezes a gente está conversando com o diabo. Já pararam para pensar nisso? Às vezes a gente está dialogando com... Gente, essa conversa tinha que parar aí, não era? Sai daqui, vai embora. Tem a conversa. Divórcio? Não, sai daqui e vai embora. Não vamos conversar sobre isso, não. Ah, a possibilidade existe, mas não vou conversar sobre isso, não. Essa conversa, para mim, tinha que ter terminado aí.
Mas a mulher repete, e aí ela abre, né? Ela abre. E aí ela fala mais, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente vocês não vão morrer, muito pelo contrário, vocês vão descobrir coisas assim maravilhosas. Perceba que é o mesmo sentimento que Satanás teve quando ele se rebelou, né, com ele, a terça parte dos anjos, né? É o mesmo sentimento. Gente, o diabo, ele acha que é inovador, né? Ele vem com umas fantasias. Mas o discurso é sempre o mesmo, né? É sempre o mesmo. Não é tão difícil detectar, se a gente estiver esperto, né? Em Deus, o que é o diabo. Então, não, vocês não vão morrer. Gente, quando o diabo fala para você uma coisa dessa, né? Não, fica tranquilo, vocês não vão morrer, não. Eu garanto. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Não, é que o diabo já fomenta uma rebelião contra Deus. Porque Deus, ele quer ser Deus sozinho. A ambição do diabo era ser Deus também, né? Ser igual a Deus, né? Porque ele sabe que no dia que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gente, olha que coisa maravilhosa, saber o bem e o mal é até bom, né? E aqui, o diabo já coloca uma competição do homem contra Deus, e essa competição do homem contra Deus também vai cair no homem e a mulher no casamento. Vocês concordam, gente? Estou certo? Sim. Esse espírito de competição aqui, que Deus alimenta no coração humano, depois vem para o casamento. Terrível, né? Foi aqui, gente, que nós caímos. Quando nós ouvimos uma voz que não é a voz de Deus. Quando nós ouvimos uma coisa que nem é mentira. Palavra de Deus, Deus tinha falado isso. Por isso, irmãos, atentem, né? Palavra de Deus é palavra que sai da boca de Deus, não é um texto escrito. O diabo usou a mesma coisa para tentar Jesus. Então não é sair repetindo o versículo. Então percebam, gente, que mentir não é só deixar de falar a verdade. A mentira, ela está permeando tudo, a sociedade, tudo, e pode estar na nossa vida a mentira. Por isso que nós precisamos entrar nesse processo de restauração. Voltar aqui no 8, de novo falar sobre essa atitude do homem e da mulher se esconderem de Deus, né? Isso que acontece com a gente, né? A gente se esconde de Deus e vai se escondendo também de resolver situações, vai se escondendo dos nossos filhos, vamos nos escondendo dos nossos irmãos, vamos tentando criar uma mentira um pouquinho mais assim sofisticada, né? Daí vem os sofismas, né? Uma mentira mais sofisticada para cobrir aquela outra mentira. E vamos, gente, olha o pior, a gente vai colocando um monte de gente, enredando um monte de gente em volta das nossas mentiras, e aí o ambiente vai ficando tenso, as coisas vão, estou escondido de Deus, estou distante dos irmãos, estou em falta com todo mundo. O que vai acontecer, né? Se eu não tiver um infarto, porque assim, irmãos, já imaginaram assim, quando você fica tentando esconder uma coisa, como é terrível? Deve ser tenso. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, né, em algum momento, né? Você fica tentando esconder alguma coisa de alguém. Você vive toda hora sobressaltado, né? Será que vão descobrir? Se eu fizer isso, será que alguém vai saber? Então, gente, isso é uma prisão. É disso que Jesus veio nos libertar, né? A verdade de Jesus nos liberta. Amém. Dessas mentiras, né? Então está escrito isso daí para a gente ficar atento.
Então foi com o, vamos dizer assim, né, com o advento da mentira, que não começou lá em Gênesis 3, começou antes, né, quando o diabo se rebela. Então o mesmo espírito de mentira o diabo está usando até hoje. Mas tem uma notícia boa pra gente, né? É que Deus nos traz a verdade. Mas o que é a verdade? Essa foi uma pergunta que Pilatos fez para Jesus. Vocês lembram? Mas Pilatos pergunta, Jesus está conversando com Pilatos, e Jesus fala: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então guardem isso aqui. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, ouvir Jesus, né? Aí Pilatos pergunta: mas o que é a verdade? E a pergunta de Pilatos não é uma pergunta assim retórica. Eu acho que Pilatos até tinha assim uma intenção boa quando perguntou o que é a verdade. Porque você vai no dicionário hoje verificar o que é verdade, e o dicionário não consegue traduzir o que é verdade. Porque verdade não é só não mentir, é muito mais que isso. Então a verdade para Pilatos podia ser a pressão que ele estava sofrendo do Império Romano, dos judeus ali que queriam matar Jesus, da situação política, né? Não podemos esquecer que Pilatos era um político, né? Mas Pilatos pergunta o que é a verdade. Por que essa pergunta é importante? Qual é a verdade no teu casamento? Qual é a verdade no teu casamento? É a verdade do esposo ou é a verdade da esposa? Quem que fala mais alto, né? É aquela expressão: você está pensando que você é o dono da verdade? Já ouviram isso? Isso acontece quando as discussões não deram conta de resolver o problema, né? Aí chega nisso, né? O que é a verdade na tua casa? E por último, a verdade não é um conceito. Por isso que não dá para o dicionário dizer para a gente a verdade é isso ou aquilo, né? Porque tem alguns momentos que a verdade você vai ter que ir em alguém, numa fonte, para descobrir a verdade. Olha só, tinha um casal que estava brigando lá no Parque Santana. Isso aconteceu, tá? Isso daqui são fatos, tá, gente? O casal brigando, não era cristão esse casal ainda, né? Estavam sendo assim discipulados, tal, né? A mulher principalmente. E aí esse casal sempre brigava, e nessa noite eles brigaram mais feio. O marido pegou a faca e ia matar. Pelo menos queria, né? A intenção, né? Pegou a faca. Tem que voltar aqui, né, Edivar? Desculpa. Queria matar a esposa. A esposa saiu correndo, entrou na casa de um casal, amigos nossos, que se reúnem com a gente, né? O casal rapidinho pegou a mulher, colocou lá, escondeu. E o marido sabia que ela tinha amizade lá, né? O marido correu lá. Fulana tá aí? Não, aqui não veio não. O que é a verdade? Aí alguém ousou dizer para esse casal: mas vocês mentiram, que feio. Vocês tinham que ter fé. Gente, vocês lembram da Segunda Guerra Mundial, como o pessoal escondia judeu dos nazistas e dizia: não está aqui não. Então, a verdade não é assim, ó. Isso aqui é a verdade, né? Não é esse ato aqui, não é não falar uma mentira. A verdade é algo muito mais amplo. Então vamos descobrir o que é a verdade. Olha só esse diálogo. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Aí Jesus, generoso, né, como falaram aqui, ele não responde só isso. Ele responde assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, gente, Jesus é o caminho, é a verdade
e Ele é a vida. Ah, Ele é. Que palavra de evangelismo, né? A gente já é adultão, né? Nós já estamos na escatologia. Gente, para você ter a verdade, você precisa passar por um caminho e caminhar nesse caminho. Não é assim, de hoje para amanhã. É um caminho, é permanecer. Você precisa permanecer em Jesus. Se você permanecer em Jesus, você vai ir descobrindo a verdade. Mas olha, você não vai descobrir a verdade assim toda de uma vez. Quem casou há 50 anos, né? Quem está casado há 50 anos sabe disso, né? Você vai descobrindo as verdades, né? E quem conhece a verdade, conhece depois a vida. Então é um processo, não é um negócio assim, né? Ó, a verdade está aqui, a verdade está naquele lugar, a verdade está com o Eliel, a verdade está com a Marta. Não, você não tem a verdade desse jeito. A verdade é, quem que é a verdade? Jesus. Gente, é o que falta no nosso... Não que falte assim porque nós não queremos, porque nós somos cristãos, né? Queremos Ele. Mas é o que pode faltar no casamento, é Jesus. Então Jesus não é um conceito de dicionário, né? Não é uma historinha, né? Não é uma filosofia. Jesus é vida, é relacionamento. A verdade é um processo, uma jornada de dedicação em conhecer Jesus e relacionar-se com Ele, pois Ele é a verdade. Por isso que a gente perguntou no início como é que está a sua talha de vinho individual, né? Porque começa com você individualmente, né? E depois reverbera para o casamento, né? A verdade é uma maneira de viver. Senhor, é um salmo de Davi, né? Olha a pergunta dele. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade. Sincera, né? Não é só não mentir, é também não ficar passando cera, né? Não viver de aparência, é ser quem você é. O casal precisa ser aquilo que o casal é, né? Quem anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, ou seja, não mentir também, né? Mas não é só não mentir. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Vou dar um pulo aqui. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então a verdade e a santidade, né? Não é uma coisa que eu acho, não é uma coisa que eu defino num conceito. É uma maneira de viver, é um estilo de vida. Por isso que é um caminho, por isso que é Jesus. Legal? Tudo certo, gente? Até aqui? Certo. Então, esse texto aqui é interessante, é João 8, do 31 ao 47, porque tem um contexto todo nele, tá? No início tem o caso da mulher adúltera. E depois Jesus se defronta ali com os judeus, e dentro do grupo dos judeus tem os fariseus ainda, que são aqueles que viviam fustigando Jesus, né? E aqui, durante essa conversa, Jesus percebe que alguns judeus creram nele. Então vamos ver aqui o desfecho. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vocês, olha só o permanecer de novo, gente, atentem para isso, né? A Bíblia tem umas coisas assim que a gente precisa prestar atenção, né? Se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então a primeira coisa é que Jesus estava falando para quem ele percebeu que estava crendo nele, mas ele falou, não basta crer. Gente, tem uma pessoa que também crê. Quem é que crê também? Que até estremece. É o encardido, né? Então sim, é crer, mas não é só crer. Se vocês permanecerem na minha palavra, a palavra que é o próprio Jesus, né? Jesus é a palavra, né? Então se vocês permanecerem, verdadeiramente sereis meus discípulos,
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, nós precisamos de libertação das nossas pequenas mentiras, das nossas omissões, das nossas meias verdades, das nossas manipulações. Nós precisamos dessa libertação. E esse versículo 32, gente, falando de manipulação, ele foi muito usado nesses últimos anos, né? E vinha assim, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas não tinha esse contexto, né? Então, e aí a gente percebeu que não é falar um versículo, né? Que não é porque alguém fala um versículo que tem a verdade, né? Não, a verdade é uma maneira de viver, né? Então, de novo, né? A palavra de Deus na boca do diabo não é a palavra de Deus, é só uma palavra escrita. Então isso é muito importante, né? Porque tem coisas muito interessantes, né? Mas Jesus fala que, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E aí eles falam assim, mas nós somos descendência de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nosso pai é Abraão. Aí o que Jesus responde para eles? Tem um texto que Jesus fala assim, até dos filhos de Abraão, eu posso, até das pedras eu posso suscitar filhos de Abraão. Lembram disso? E aí Jesus fala para ele, nada disso, vocês fazem as obras do vosso pai. Aí eles falaram, não, nós não somos nascidos da fornicação, nós temos um pai que é Deus. Aí Jesus fala, se Deus fosse vosso pai, certamente vocês me amariam, pois que eu saí e vim de Deus e não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E aí Jesus fala uma coisa interessante, né, que a gente comentou no carro ontem, né? Por que vocês não entendem a minha linguagem? Gente, por que a gente não está entendendo o que Jesus está falando conosco sobre os nossos casamentos, sobre as nossas vidas, durante todo esse tempo? O que está faltando para a gente entender, né? Aí Jesus mesmo responde, porque vocês não podem ouvir a minha palavra. Então, sem Jesus, gente, a gente não consegue estabelecer a verdade no nosso casamento. Amém, irmãos? Amém. Sem Jesus é impossível. É impossível. Vai ter a verdade da Marta, vai ter a verdade do Eliel, mas a gente tem que se encontrar em Jesus. O casal precisa se encontrar em Jesus. Ele é a verdade. E aí queria aproveitar para falar da razão. Se você tem razão em alguma questão, e às vezes você faz da razão um motivo para você ficar emburrado, né, porque você está certo, gente, isso também está errado. A razão é quase como se fosse uma serpente, não é? A gente adora ter razão. Eu tenho razão, ela tem que admitir, tem que me pedir perdão. Talvez a gente não fale isso, mas a gente pensa isso, né? Então, gente, a razão separa os maiores amigos. E a razão não é uma coisa ruim, porque razão é lógica, né? É isso, mas isso é isso. Razão é bom. Quem é de informática e de matemática sabe, né? Razão é importante. Mas não, gente, nos relacionamentos, né? Não para você pegar a razão, para você manipular, para você tiranizar, para você exigir. Não, a razão não pode entrar aí, né? Então, se você é uma pessoa que usa muito a razão, pensa nisso, né? Paramos. E olha o que Jesus fala aqui para ele, gente, que terrível essa palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida. Olha o princípio de novo, né? A restauração lá, né? Olhem para trás, não era assim, era assim, ó. O diabo foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quem que é a verdade, gente? Jesus. Entenderam? Porque a verdade não é um conceito, não pode ser um conceito. Se a verdade for um conceito, nós estamos perdidos, né? A verdade é um princípio, a verdade é Jesus. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
Gente, então se nós estamos vivendo uma vida mentirosa, não preciso falar mais nada, né? É só associar, né? Então nós precisamos nos libertar da mentira, né? De uma vida mentirosa. E de novo, não estou falando da mentira, da gente falar uma mentira, né? Não é isso, eu estou falando da nossa vida, dos nossos esconderijos, de quando nós estamos sozinhos, daquilo que nós pensamos, do celular sozinho. É disso que a gente está falando, né? Daquilo que você não quer perdoar, que você fica, não, eu tenho razão, então eu vou ficar assim, não sei o quê. E aí o casamento a vida vai passando, o casamento também, e você vai vivendo aquela mágoa, né? E vai deixando as coisas acontecerem, né? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Gente, que esse versículo passa assim muitas vezes, assim, como se fosse uma coisa normal, né? Mas, gente, olha, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Não escuta o diabo, como Eva ouviu, né? Por isso, vocês não as escutam, porque vocês não sois de Deus. A verdade é revelada e molda nosso caráter. À medida que permanecemos em Jesus, é crer e permanecer crendo. Então a verdade vem à medida que nós permanecemos em Jesus. Então, casal, permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus. As verdades vão sendo reveladas, Deus vai libertando vocês. É crer e permanecer crendo. Não é só dizer que crê, mas é permanecer, né? E nesse processo de crer e permanecer nele, vamos sendo libertos da mentira. Gente, é maravilhoso. Eu tenho as minhas mentiras, né? Aquelas coisas que eu acho que são verdades, que às vezes eu quero impor, né? Eu tenho aquele meu jeitão em casa, que vocês não conhecem, né? É maravilhoso estar aqui ministrando, né? Eu passo uma imagem, né? Mas em casa, gente, a gente precisa enxergar isso, né? A verdade não é transmitida geneticamente, como os judeus aí, os fariseus falaram, né? Nós somos filhos de Abraão, tá tudo certo. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com os nossos filhos, né? Porque não vai ser transmissão espontânea, né? É relacionamento, a experiência, eles precisam ter experiências com Deus, né? Então, a verdade não vem porque meu pai era da Assembleia de Deus, porque ele... Não é isso. Eu preciso conhecer a verdade, né? Eu preciso conhecer Jesus. Ou seja, não adianta muito ser filho de Abraão, né? Bom, a origem da mentira já vimos, né? A mentira e suas... Eu coloquei espécies, não sei se era o nome, ou disfarces, mas a gente já falou aqui durante a ministração. Omissão, manipulação. Gente, eu estava pensando que às vezes a gente manipula ou quer manipular alguém usando a palavra. Tipo assim, ô Marta, você nunca leu que eu sou o cabeça do lar? Sou eu que mando aqui. Gente, a gente pode usar a palavra para manipular as pessoas e manipular a nossa situação dentro do casamento. Precisamos tomar cuidado, né? Porque não é o texto escrito. E é por isso que o antídoto, né? É conhecer Jesus, né? Proteção. Às vezes você fala assim, não, eu não posso falar isso para Marta, porque imagina, ela vai sofrer muito. Quem aqui já viu um caso assim? Não, ela vai sofrer muito. Irmãos, precisamos ter discernimento nessas horas, né? Porque tem casos sim que você precisa antes conferir com alguém, fala ou não fala, com alguém mais experiente. Mas, gente, a nossa esposa precisa saber o que está acontecendo com a gente. Não é? O esposo precisa saber o que está acontecendo com a esposa. Então, esse argumento da proteção, precisa tomar cuidado com ele, tá? Ele pode ser muito relativo. Pode ser que a gente esteja usando isso de uma maneira errada. E aí a gente nunca vai ter libertação. Então, atentem para a questão dessa proteção. Tadinha da Marta, ela não pode saber disso, né? Não, ela vai ter um infarto. Cuidado, né? Tem um monte de casos assim, né? Meia verdade.
Então eu só falo uma parte da verdade. O exemplo da carona, né? Ah, eu dei carona para fulana. Não conta a outra parte. E aí vocês sabem, né? Tem um monte de exemplo assim, né? Meia verdade, né? Sofisma, sabe? Sofisma é um negócio assim sofisticado, né? E o mentiroso, gente, ele é mestre no sofisma. Porque ele deixa a mentira cada vez mais sofisticada, né? Mas o sofisma é alguém que usa um argumento lógico. E a pessoa, se ela tiver um pouquinho de conhecimento, ela consegue mentir passando uma ideia de que aquilo é verdade. Então, cuidado com isso. Esse negócio aí é meio assim, sutil, né? E você acha que você não está mentindo. Então, também é mentira, né? E por último, deve ter mais coisas, tá, gente? Depois vocês pesquisem, que deve ter mais disfarces de mentira por aí. A nossa reputação. O que é uma reputação? É alguém que olha para o Zé Neto e fala, ali vai um bom homem. Ele tem um casamento firme, ele tem filhos, ele é cristão, ele é trabalhador, nunca faltou um dia no trabalho. É uma reputação, não é? Agora, se essa reputação ela é mantida por uma mentira, né? Se o Zé Neto estivesse subornando alguém para não falar o que ele fez lá no trabalho, por exemplo, né? Então, irmãos, não se preocupem com a sua reputação. Quem cuida da nossa reputação já morreu na cruz por isso. Então, a sua boa reputação é legal, mas ela não pode ser construída e mantida com mentiras, com sofismas, com manipulações. Beleza? Então, olhem para isso. Lembrem que nós estamos no processo de restauração. Então, vocês precisam ver os detalhes. A construção, o grosso é mais fácil. A reconstrução também, né? É difícil porque aconteceu alguma coisa, quebrou tudo, mas você sabe o que tem que fazer. Agora, a restauração, você precisa olhar com lupa, né? Onde que eu estou falhando? E a gente está falando aqui com cristãos, com irmãos que são exemplos, né? Mas é conosco. Lembra que Jesus está falando para quem cria nele? É conosco que Deus quer falar. Deus está falando assim, ó, fica alerta. Vê aí onde está precisando de restauração. Esse casal aqui a gente não poderia deixar de falar, né? Esse casal aqui é abençoado, né? Ananias e Safira. Vocês lembram da história, né? Não precisa nem falar, né? Então a gente já pula uma parte. Houve lá uma oferta, né? Na igreja, acho que foi Barnabé, né? Que vendeu uma propriedade e entregou lá. Ananias e Safira também venderam uma propriedade. E eles podiam dizer lá o que aconteceu realmente, né? Que eles venderam por tanto, mas estavam ofertando tanto, não tinha problema. Mas eles resolveram mentir. E eles resolveram mentir, gente, conjuntamente. Então, atenção aí, casal. Às vezes a gente fecha o nosso casamento só para nós, nossa família só para nós, não quer que ninguém entre. E a gente vai vivendo pela nossa verdade. A gente vai vivendo ali por uma verdade que nós criamos, uma teoria boa, às vezes até bíblica, de proteção, às vezes. Só que nós estamos distantes do mover da comunidade, do Espírito Santo, daquilo que Deus está fazendo. E aí a gente resolve alguma coisa entre nós, sem conferir com algum outro irmão, e a gente acha que está certo. E aí o que acontece no final? Morreu, né? A gente morre, né? Porque foi o resultado de Ananias e Safira, né? O pecado nos mata, né? Então, cuidado com essas verdades, porque assim, eu crio verdades para mim. Eu crio verdades para mim, coisas que eu acho que são importantes. Você também cria. E o casal pode criar isso e pode concordar com isso. Por isso que o casal precisa ter um outro casal por perto. Você precisa ser, no bom sentido, confrontado, né? Pela realidade de Deus, né? Pela verdade que é Jesus, né? Eles podem nos ensinar. Eu falei disso e estou esquecendo.
Nós precisamos estar dispostos a arcar com as consequências dos erros cometidos. Gente, não precisa ter vergonha, a gente tem que ter responsabilidade com isso. Em Jonas 1, do 11 e 12, a gente vê isso, né? Jonas era o problema lá no barco, né? O barco estava afundando. Mas Jonas, tem uma hora que ele fala assim: sou eu. Aí os caras perguntam: o que a gente faz com você? Me joga no mar, porque eu sou a causa. Gente, olha que coisa maravilhosa. Quando a gente tem coragem de reconhecer, pode ser que você crie mais problema, vai se afogar, né? Ou vai ser engolido por um peixe. Mas, gente, sai daquele ponto da mentira. Sai daquele ponto. Entendeu? Então, assim, fui eu que fiz, eu estou errado. Não se esconda de Deus, né? Não se esconda de Deus. O problema sou eu, me joguem no mar e vai resolver a questão, os outros vão se salvar, mas me joguem no mar. Foi por minha causa que sobreveio essa grande tempestade. Irmão, se a gente não reconhecer, a gente nunca vai se curar, nunca vai ter restauração. Beleza? Conclusão: Jesus nos liberta através da sua vida verdadeira. Ele nos cura. Ele nos santifica. O Senhor é um Deus que sara, cântico de ontem, né? Que cura e santifica. Ele tem nos dado o quê? Nova vida. Glória a Deus. Ele quer libertar você e o seu casamento de toda a escravidão. Toda, gente. Não é para ficar meio escravo, não é meia verdade, né? Ele quer restaurar seu relacionamento conjugal e sua família. Ele quer que a luz entre na sua vida e que você tenha vida plena, vida abundante. Irmãos, por que Jesus quer isso? Porque tem mais casais aí fora, né? Para a gente ser farol, né? Então não é só para nós essa bênção. É para que nós sejamos bênção para os outros, né? Amém?